onde é que Jesus Cristo neste momento se encontra? No lugar santíssimo. Ele o que é? É o sumo sacerdote que está a interceder por quem? Cada um de nós. Porquê que Jesus está lá? Qual é a sua missão? Qual é a sua função? Jesus, neste momento, comparece por cada um de nós perante quem? Perante Deus. E qual é o convite que Ele faz a cada um de nós? Dá-me, filho meu, o teu coração. Aqui onde estou já me é permitido falar sem este objeto que tanta falta nos faz no tempo em que vivemos, mas que tanto disfarce permite que cada um de nós tenha. Estamos de acordo? Quantas vezes eu digo a uma criança, quando tenho que a ver, olha, tira-me lá isso aí à frente para eu te ver os teus dentes. Nunca pensei que tivesse uma cara tão bonita. Porque assim não conseguimos mostrar o que realmente somos, mas para nosso bem convém que não mostremos como somos. Por um lado, deveríamos mostrar o que somos, o que é diferente, não como, mas o que somos. Antes de começarmos a recapitular a lição, eu não sei o que é que vocês pensaram, não vamos aqui estudar a lição. Vamos recapitular a lição, o que é um pouco diferente. E desde já agradeço a vossa intervenção. Não será penoso para mim, será essencialmente satisfatório ter a vossa participação. Mas antes de começarmos este processo, gostaria que invocássemos a presença do nosso Senhor Jesus no nosso meio, o propósito da nossa lição. Santo e amado Pai, com muita alegria estamos no Teu santo dia perante Ti para recapitular aquilo que ao longo da semana permitiste que cada um de nós estudasse para nosso proveito. Graças, Pai, por tudo quanto já fizeste por nós e por tudo aquilo que sabemos que estás a fazer por nós e o que nos vais oferecer um dia que temos plena consciência não tardará muito. Ora vem, Senhor Jesus, dizes o profeta João, e estamos-te gratos porque tu nos dás esta certeza no santo nome de Jesus. Amém. Todos estes acontecimentos recentes, para aqueles que conhecem um pouco das profecias, e não sei se sabiam, mas a nossa Bíblia tem cerca de 1000 profecias. Nunca pensei. Quando eu li isto, eu pensei, não é assim tão possível. É. A Bíblia tem cerca de 1000 profecias, das quais imensas delas já se cumpriram. Coisas que foram preditas antes que acontecessem e que se cumpriram. Então, por que razão não haveremos de aceitar que aquelas que hão de vir não se cumprirão? Se aquele que o disse é o mesmo, por que diz de uma forma antes e agora já não vai dizer da mesma forma, ou seja, com a mesma certeza? Esta semana, incidentalmente, mas penso que por ação do Espírito Santo, na hora do almoço, com alguns amigos presentes que não partilham a mesma fé que a nossa, tive a oportunidade de ler em alta voz todo o capítulo 24 de São Mateus. Conclusão de um colega de profissão. Epá, mas isso é a descrição do que nós estamos a viver agora. E eu disse, repara bem, que isto foi dito no primeiro século da nossa era. E na primeira metade do primeiro século da nossa era. Foi escrito. Foi afirmado por Cristo, e alguém anotou, e transcreveu para que nós pudéssemos conhecer e ver e relacionar com aquilo que se passa agora.
um dos profetas que também nos mostra o que está a acontecer agora, neste momento, é o apóstolo Paulo. Eu não sei qual é a vossa ideia em relação ao livro de Hebreus, mas sempre foi um livro que me fascinou até certo ponto. Mas nunca me fascinou tanto como agora que estamos a estudá-lo com tanto detalhe. E o fundamento é o santuário. Se algum dos nossos irmãos não teve a oportunidade de ouvir o que foi a recapitulação da lição pelo nosso irmão Alberto Pereira da Silva, que provavelmente estará nas redes sociais, se não está já, aproveite para ver. O nosso irmão Alberto Pereira da Silva faz uma descrição do que é o ritual do santuário, comparando com aquilo que está a suceder hoje. E nós hoje, no propósito da nossa lição, entramos num lugar onde apenas uma vez por ano entrava o sacerdote. E se recordam, o irmão Pereira da Silva dizia: o temor do povo era não ouvir os sininhos. Lembram-se? Os sininhos que o sacerdote tinha na sua veste, embaixo, e que manifestavam que ele estava vivo. Porque se movimentava, telim, 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 está vivo. E porquê que ele podia morrer? Qual era a causa? Era um pecado escondido. Onde é que Cristo está neste momento? Alguém tem dúvida? Onde é que Jesus Cristo neste momento se encontra? No lugar santíssimo. Ele o que é? É o sumo sacerdote que está a interceder por quem? Cada um de nós. Então, convém ou não ouvir os sininhos de Jesus? Convém. Porquê que Jesus está lá? Qual é a sua missão? Qual é a sua função? O verso áureo, como foi lido, e obrigado, Paulo. Sim. O verso áureo, lido nessa versão, é extraordinário. Muito obrigado por essa versão que nos abre talvez um pouco mais o entendimento. Jesus Cristo entrou. Quando? Quando é que ele entrou no lugar santíssimo? A história e a profecia diz exatamente até o dia 22 de outubro de 1844. A partir deste momento, começamos a viver um tempo de... Que tempo é que nós estamos a viver? De graça. Ou seja, se estamos vivos, é porque estamos vivos pela graça de Deus. Porque, teoricamente, vamos já acabar com isto. Mas porquê que não se acabou ainda tantos anos depois de 1844? Porquê? Sabem porquê? Porque Jesus pensou em ti, Fernanda. E pensou em mim também. Porque Jesus pensa em quem? Cada um de nós. E eu acho que este é o fundo da nossa lição. Esta lição quer chamar a atenção a quem? A mim. E como me chama a atenção a mim, chama a atenção de cada um de nós. Também para aqueles que estão em casa, chama a atenção deles. Não apenas aqueles que estamos presentes na igreja, mas chama a cada um de nós. E se não formos salvos, de quem será a culpa? É exatamente esse o gesto. Será por minha culpa. Será pela culpa daquele que não quis aceitar quem? O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus. Aquele que não quis aceitar o Cordeiro de Deus, que o que é que ele faz? Tira o pecado do mundo. Quem é que disse isto? Foi mais um profeta. É mais uma profecia cumprida. E a nossa lição fala de 3 festas.
3 festas. A primeira qual é? A Páscoa. Bom, hoje em dia quando se fala na Páscoa, pensa-se em quê? Os ovos de chocolate são tão bons. Ouviram o que eu disse? Então esqueçam. Mas o coelhinho de chocolate também é bom. Esqueçam. Qual é a comemoração desta festa da Páscoa por parte dos filhos de Israel? Libertação. Libertação de quê? Da escravidão no Egito. Quantos anos tiveram eles? 400 anos. Quantas gerações se passaram? Na altura, a esperança de vida era igual à nossa? O que é que acham? Não era, pois não? Era um bocadinho maior. Ou seja, no mínimo 4 ou 5 gerações se passaram. O que é que pode acontecer quando as gerações se passam? Quando nada está escrito. Qual pode ser o risco? Olha, o Alzheimer. É o esquecimento. E hoje, o primeiro sintoma que nos vem referir quem procura saber se tem ou não, é o esquecimento. Eu gosto muito de uma definição de esquecimento que uma vez li. Esquecer é a capacidade que nós temos de não lembrar. Boa. E o não lembrar é importante? Não. Sobretudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E recordam-se qual foi a ordem que foi dada ao povo de Israel imediatamente antes de sair, imediatamente antes que a última praga descesse sobre o povo do Egito. Lembram-se? O que é que Deus disse? Cada um de vós tem que matar o quê? Um cordeiro. Como teria que ser o cordeiro? Sem mancha. Ok? De 1 ano. E macho. Jovem. E o que é que devem fazer com o sangue deste cordeiro? Nos umbrais das portas, aspergir este sangue. Qual é o símbolo que isto tem para nós que conhecemos a história um pouco mais, digamos, avançada? Já imaginamos? Quando é que Jesus faleceu? Que festa era aquela que estava? Porque, se recordam, Jerusalém estava cheia de gente. E quando Jesus atravessa aquelas estradas, levando a sua cruz, e com uma coroa de espinhos na cabeça, sangrando, depois de um jejum forçado, depois de ser chicoteado, depois de ter perdido tanto sangue com as feridas que ele lançava, que ele tinha naquele dorso, com o sangue a escorrer cabeça abaixo, fraco, debilitado, carregando a sua cruz. Que festa era essa que tinha reunido tanto o povo de Israel? Era a Páscoa. Que comemorava o quê? A libertação. Então, será que este simbolismo deve estar presente, deve ser real na nossa vida também? Deveria. Deveria ser presente. Mas a memória que nós temos, muitas vezes, esquece. Meus irmãos, não foi por acaso que isto aconteceu nesta altura. Foi já Deus a mostrar como é que as coisas correriam ao longo da história. Já é cumprimento da profecia. Porquê que o bezerro que tinha que ser sacrificado no final do dia, que estava dentro do templo, no pátio do templo, o sacerdote estava pronto para o matar? E o que é que aconteceu a esse cordeiro no momento em que Jesus expirou? Fugiu. Porquê? Porque era uma morte inútil, sem significado. Porquê? Porque
o significado para o qual apontava acontecia nesse momento. Isto vem provar uma coisa muito simples. É que nós estamos a viver exatamente este período onde todo este ritual deve ser vivido aonde? No nosso interior, no nosso coração. E nós não podemos alegar desconhecimento. Só não conhecemos se não quisermos conhecer. Isto é uma responsabilidade acrescida para nós. Mas esta responsabilidade tem um propósito. E esse propósito é o verso áureo. Jesus agora comparece por cada um de nós. Este é o significado maior. Jesus, neste momento, comparece por cada um de nós perante quem? Perante Deus. Quem é Deus? É o Pai. Ele estabeleceu regras muito claras, muito evidentes, muito diretas para cada um de nós, para que assim possamos, por graça, reparem, não é por sacrifício, por graça, graças ao sacrifício. É contraditório? Não, não é. Não é preciso o meu sacrifício? Sim. É preciso ou não? Precisamos ou não de sacrificarmos? Sacrificar o quê? O eu. Uma palavra tão curta. 2 letras. Sabem que eu é a União Europeia em inglês. Egocentrismo. O centralizar em mim. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Se estamos vivos é graças a quê? À graça de Cristo, porque ainda vivemos. Será que já cumprimos a nossa missão? Há pouco, vendo as datas de nascimento e de falecimento do autor do hino que nós cantamos, tão lindo, vi que coincidiam com as datas de nascimento e de falecimento da minha mãe. Coincidência. Para ela, falando da minha mãe, este tempo de graça, o que é que aconteceu? Acabou. Mas para mim, que ainda estou vivo, ainda estou debaixo da graça de Cristo. Desta intercessão por cada um de nós. Se estamos a ouvir, estamos presentes dentro deste templo, ou em casa, ouvindo, estudando esta palavra, é para si e para mim que Jesus intercede agora, no lugar santíssimo, que é o lugar de morada de Deus. Lembram-se? A arca, e depois em cima da arca havia o tampo da arca e havia 2 querubins que uniam as suas asas em cima. E com a outra asa, o que é que eles faziam? Tapavam os seus pés e o seu rosto. Tinham 3 pares de asas. E havia entre estes uma luz. E quem é essa luz? Deus. Será que nós conseguimos suportar essa luz direta nos nossos olhos? Os oftalmologistas teriam muito o que fazer. Ficaríamos cegos. Mas um dia vamos poder. Gostei de ouvir isso. Parece-me que ouvi esta afirmação. Um dia vamos fazer. Vamos poder. E isso graças a quem? É este Jesus Cristo que está no lugar santíssimo. Esta era a primeira festa. A segunda era a festa de Pentecostes. Era uma festa que celebrava o quê?
Exatamente, a descida do Espírito Santo. Ou que suplicava a descida do Espírito Santo. Jesus, quando esteve na terra, diz: eu vou-me embora. Mas vou deixar o quê? Um Consolador. Quem é esse Consolador? É o próprio Deus, no meio de nós, através do seu Santo Espírito. Acreditam que o Espírito Santo ainda está connosco? Quantos de nós não poderíamos já testemunhar neste momento a intervenção do Espírito Santo numa altura ou noutra? Eu penso que todos nós temos essa experiência. Ninguém poderá dizer: nunca vi. Pois não. Porque se eu ouvir, não resisto. Mas já senti. E quantas vezes nós ouvimos algo que nos diz: não estás a proceder bem. Pensa bem. Pensa 2 vezes, ou antes, pensa mais vezes naquilo que tens feito. E esse sussurrar nos nossos ouvidos é a voz do Espírito Santo em nós. E esta festa do Pentecostes apareceu quando, ou antes, manifestou-se mais quando os discípulos pediram a descida do Espírito Santo sobre eles. E nesse dia, quantas pessoas se batizaram? Cerca de mais ou menos. Eu acredito que tenha sido mais, sinceramente. O Espírito Santo não atua de uma forma espetacular. Atua de uma forma regular, constante, dando-nos indicações. Quantas vezes não aconteceu? Eu tenho que me deslocar por um determinado sítio e tomei a decisão de ir por uma estrada e por qualquer motivo vou por uma alternativa e depois venho a saber. Aconteceu que a ponte caiu, aconteceu um grande incidente, aconteceu não sei tanta coisa. Não será por ação do Espírito Santo que me desviei daquilo que era um perigo evidente, iminente e que eu não conhecia? Graças a este intermediário também, cada um de nós continua vivo. Continuamos todos ainda à espera do nosso amigo e Salvador Jesus Cristo. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos. Era uma festa mais para o povo de Israel, onde todos se deveriam reunir também para uma festa maior, agradecendo tudo quanto Deus fazia e a intercessão de Deus. E é exatamente este tabernáculo que nós deveríamos ter sempre presente. O tabernáculo, como disse Deus a Moisés, vais construir um cuja matriz eu te vou mostrar e que vai ser semelhante a qual tabernáculo? Ao celestial. Vai ser semelhante. Igual não pode. Porque este tabernáculo do céu abrange o universo. A partir do momento em que Jesus expirou, morreu, deu o último suspiro, quando Jesus afirma: está consumado. A partir desse momento, todo este tipo de espetáculo, eu digo tipo, porque era mesmo para nos apontar para deixou de ser matéria real para cada um daqueles que quer conhecer Deus. E agora, onde é que é o tabernáculo de Deus? Onde é que ele está colocado? No nosso interior. É aqui que Cristo quer estabelecer o tabernáculo, onde cada um de nós pode ser uma luz para alumiar o caminho para outras pessoas. Jesus tornou real a promessa para os crentes que viajam em busca de uma pátria, desejando um país melhor, esperando a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Esta frase mexeu comigo. Jesus tornou real a promessa. Ele tornou
real. Que maravilha! Jesus continua perante o seu Pai, continua no lugar santíssimo, intercedendo por nós. E qual é o convite que Ele faz a cada um de nós? Dá-me, filho meu, o teu coração. O que é o coração? É esta máquina? Sim, também. Porque esta máquina que nós temos é a que rege a nossa vida. E é interessante porque a nossa vida tem um processo de crescimento e depois tem um processo de regressão. E os passos são exatamente iguais. O primeiro órgão a ser visualizado quando, e agora vejo aqui uma mãe que já foi e que será de novo, portanto está naquilo que nós costumamos a dizer num estado interessante, grávida. A primeira coisa que diz que realmente há um ser vivo dentro dela, o que é? É o batimento do coração. Quando se faz uma ecografia, ouve-se tutum, tutum, tutum. Ei, o ser vivo lá dentro. E qual é o último órgão a funcionar, a partir do qual, deixando de funcionar, nós dizemos, acabou. Faleceu. Qual é? É o coração. Estão a ver? Que é um processo inverso. A morte, a vida. O último órgão a funcionar é o pulmão. Por isso, todos ficam muito satisfeitos quando ouvem o grito de um recém-nascido. Até lá, nada funciona. Jesus faz um convite a cada um de nós. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O convite é para cada um de nós. Prepara-te. Não podes ir como estás. Vestes sujas. Mente suja. Coração sujo. Essa preparação implica o quê? A lavagem disto tudo. A lavagem de tudo o que nós estamos aqui a viver. Tenho aqui algumas intervenções de alguns irmãos, da nossa irmã Sónia Fernandes, dizendo: a ascensão de Cristo ao céu marca o início do ministério de intercessão de Jesus por cada um de nós. É exatamente. A partir do momento em que Ele deixa este mundo, Jesus começa este processo de intercessão por cada um de nós. E ela acrescenta também, um pouco mais à frente, as cortinas e o véu funcionavam como limites. Também não é levianamente que nos aproximamos de Cristo, mas com sentimento de genuíno arrependimento. E a única coisa que Jesus pede é: dá-me, filho meu, o teu coração. E ao dar o meu coração, eu aceito tudo o que o meu Deus faz por mim. Não só fez, mas faz. E a cada instante Ele continua. Ele continua a chamar cada um de nós. E o convite de Jesus é: vem, vem, vem. Não tenhas medo. Mas olha, eu estou todo sujo, não faz mal. A minha água limpa tudo. O meu sangue limpa-te. Mas eu não tenho ainda, não transformei o meu coração. Não esperes que sejas tu a transformar. Sou eu que transformo o teu coração. O que é que nós precisamos de fazer? Apenas aceitar. Aceitar este convite. Temos a mão estendida de Deus. Eu só preciso levantar a minha. Não chega lá. Pois não. É Jesus que vem cá e segura na minha mão. É Ele que faz tudo. Tudo. E não é aquilo que cada um de nós poderá fazer que vai modificar o propósito de Deus. Mas é o propósito de Deus que modifica a nossa vontade. É o conhecimento deste propósito de Deus. É exatamente o que Jesus pede a cada um de nós. É que cada um de nós
transforme a sua vontade, apenas a vontade. Olha, esta frase também que vem aqui na parte de segunda-feira dizendo: a manifestação que Deus fez da sua santidade no Monte Sinai foi para ensinar o povo a aprender a temê-lo, isto é, a respeitá-lo, porque também poderíamos dizer temer a Deus por medo. Será que alguém teme a Deus por medo? O autor do mal teme a Deus por medo, porque ele conhece perfeitamente tudo quanto lhe vai acontecer. Ele conhece as profecias, talvez de uma forma mais profunda do que nós próprios conhecemos. E sabe qual vai ser o desfecho final. Ele sabe. Sabe qual é o desfecho. No entanto, o que é que isso faz mudar o seu propósito? Absolutamente nada. Bem pelo contrário, fica mais irado e diz: se é para destruir, quanto mais destruir, melhor. E então, dia após dia, lança novos ataques a cada um de nós. Não tenhamos dúvidas. Quanto mais nós segurarmos na mão de Deus, mais sentiremos que o inimigo não ficará contente. Mas isto deve ser para nós a forma de apertar mais a nossa mão na mão de Deus. Segurar com mais força. Pôrmos-nos de joelhos. Pedir a ação do Espírito Santo que continua no nosso meio para nos ajudar a manter a nossa mão ligada à de Deus, o nosso olhar para o alto, para ver o sacrifício que Jesus fez e ver o que Ele continua a fazer por cada um de nós. Deus não se cansa de bater no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Jesus entra. Mas se ninguém abrir, Jesus não entra, porque nunca força. E continua o comentarista. Este temor é respeitá-lo. O temor do Senhor leva à vida, à sabedoria e à honra. E também a aprendermos que Ele é misericordioso e piedoso. E agora a pergunta para meditação. Graças a Jesus, por que motivo não devemos ter receio de nos aproximarmos de um Deus Santo? Por que motivo não devemos ter receio? Porque tudo o que era preciso fazer, já Jesus fez por nós. Melhor do que isto, não pode haver. Graças a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é esse mundo? Quem é este mundo? É que só há um que se afastou de Deus. Só há um, é o nosso. Nós somos feitos espetáculo ao universo. E cada um de nós é feito espetáculo àqueles que nos rodeiam. Não tínhamos dúvidas. Sem querer, os outros estão a olhar. E se nós dizemos uma coisa e fazemos outra? E quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Quantas vezes? Mas estás a falar de uma forma diferente. Porquê? E às vezes é isso que chama a atenção. E é verdade. Somos feitos espetáculos ao mundo, tal como este mundo está a ser espetáculo para o universo. Para se ver o que o mal é capaz de fazer. E infelizmente nós temos não só rumores, mas temos também guerras. Mas os rumores continuam. Sabem que já há outros países que pensam, porque um fez, nós podemos fazer também. Porque um invadiu, nós também podemos invadir. Isto faz parte da profecia. Ainda não é o fim, continua a dizer essa profecia. Então o que é que vem mais? Deus sabe perfeitamente que todos os seus, aqueles que o amam, aqueles que não o negam, aqueles que dominam o seu próprio eu, se não conseguirem resistir, Deus diz: olha, estás tão perto de mim, anda comigo. Foi o que ele disse a Enoque, que andou com Jesus sempre, sempre.
E um dia, olha, vamos caminhar. Isso dizia à minha mãe. Contava à minha mãe. E então começaram uma caminhada. E Jesus disse, olha lá, tu estás tão perto da minha casa. Queres voltar para a tua? Anda, vem. E ele foi. Esse convite é para quem? É para cada um de nós. Estamos perto da casa de Deus. Estamos. E Jesus não quer perder ninguém, mas quer que cada um de nós o aceite como seu Salvador. Agora, para que servia esse véu lá no templo? Imaginem o sacerdote que todos os dias, no final do dia, tinha que entrar no lugar santo. Se ele encarasse a glória de Deus na Shekinah, exatamente naquele tampo da arca, entre os anjos, aquela luz celestial, se esse sacerdote encarasse essa luz quando entrasse, o que é que lhe aconteceria? Morria, nesse momento morria. Então, para que serve o véu? Para nos proteger. E não era um véuzinho. Segundo o que se diz, tinha cerca de 12 centímetros de espessura. Imaginamos. Talvez assim, não sei. Não era um véuzinho. Era algo que tinha que ser perfeitamente estanque. E ia até ao chão. Porque não era possível ver a glória de Deus. Como não é possível para nós ver a glória de Deus. Só aqueles que já estão no céu a conviver com Deus é que conseguem. Porque estão transformados. E esse véu também tinha outra função. Protegia o lugar santíssimo também. Então, o véu, no fundo, é uma proteção. Alguém duvida? O véu não era para impedir, era para proteger. Portanto, se nós estivermos debaixo do véu ou perante o véu, seguramente estamos protegidos. Seguramente estamos protegidos. Proteger cada um de nós, e nessa altura, quando o tabernáculo se encontrava na terra, proteger o povo de Israel, dar segurança a todos aqueles que moravam à volta do tabernáculo. Era o ponto central. E todo o povo estava à volta do tabernáculo. Com ordem, não com desordem. E Deus quer que nós estejamos também protegidos de tudo. Não só protegidos do mal, como protegidos da glória de Deus, porque não conseguimos suportar ainda. Jesus, como nosso sacerdote, também tem sido a nossa cortina. E através da sua encarnação, Deus manifestou a sua tenda no nosso meio e tornou possível que contemplássemos a glória de Jesus. Tornou possível que um Deus santo viva no meio de um povo imperfeito. E é sempre através de Jesus. O que é que ele faz para o céu? Agora que está no lugar santíssimo, já fizemos esta afirmação. Já o dissemos. Jesus tem uma missão brutal. Brutal. Uma missão extraordinária. Fulcral. Sem a qual ninguém pode ser salvo. E quando alguém vai ao Pai, e o Pai diz, mas olha, já pensaste que o Filipe só diz asneiras? O Filipe só faz contradições? O Filipe não presta? E Jesus diz, sabes, por esse também morri. Por esse também tenho cicatrizes nas palmas
das minhas mãos. Sabem que essas cicatrizes nunca se apagarão. Eternamente, todos os seres criados podem e poderão ver as cicatrizes do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Imaginamos isso? Alguém quer intervir, por favor? Obrigado. O irmão Felipe, ao falar do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, das marcas que ele carrega que vão permanecer eternamente, nós, como crentes cristãos, muitas vezes nos intitulamos como filhos de Deus, mas a palavra de Deus também nos dá um detalhe de quem realmente são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E nós muitas vezes nos intitulamos, mesmo não sendo. Mas ainda assim temos essa oportunidade. E esse sacrifício que Jesus fez por nós, nós achamos que é pouco. A razão pela qual nós vimos que Deus poderia ter feito mais. Pelas nossas atitudes nós demonstramos isso. Que o que Deus fez é pouco. Deus poderia ter feito muito mais. E nós vimos que Jesus, que tinha uma divindade, como posso descrever? Antes da sua encarnação, ele era um ser extremamente difícil até de descrever. Pronto. E quando se encarnou, ele veio no momento em que a humanidade estava já há mais de 4.000 anos de pecado. Jesus nem veio na estatura de Adão. Ele veio numa estatura muito mais pequena do que a estatura de Adão. E ele vai permanecer com esse corpo humano para o resto da vida. E nós achamos que isso é muito pouco aquilo que Jesus fez. Obrigado. É um bom resumo, meu irmão. Muito obrigado. É um belo resumo daquilo que Jesus foi e se tornou por cada um de nós. Ele, o Criador do Universo. E então agora, com uma sonda que foi lançada já não sei há quanto tempo e que já atravessou bilhões de quilómetros, pensava-se que chegaria ao fim do universo e afinal ainda não saiu do sítio. Praticamente não se mexeu. E este Deus, que é tão grandioso, continua a chamar por um ser humano cuja esperança de vida, neste momento, é de 84 anos. Média. Ele que é eterno. E é por esse ser vivo que ele veio morrer. Por mim. Por cada um de nós. O irmão quer intervir também. Está aí só o micro, por favor. Dizer o nome de Jesus no meu cérebro, se quiser defender do inimigo. Quem tem Covid, quem tem tanta doença, deve orar 5, 6, 7, 8 vezes o nome do Senhor Jesus de seguida. Ele sabe o que é que a gente quer. Tu estás a sofrer, ele sabe. Isto é por experiência, não é porque está escrito, é por experiência própria. Porque eu já teria morrido, se não fosse assim. É mais uma oportunidade que Deus nos dá. Cada dia que nós sobrevivemos é mais uma oportunidade que temos de louvar este meu Deus Criador, este meu Deus intercessor por cada um de nós. É mais um momento, é mais um jogar, uma coisa de nada que nós temos, mas é muito
quando nós pensamos o que podemos ter como consequência até ao final da nossa vida. E a nossa vida um dia há de ser eterna. A lição também diz, agora é Jesus Cristo quem intercede por nós. E através do seu sacrifício e da sua fidelidade, reclama. Esta palavra é forte. Jesus reclama salvação para nós. Mas se eu não quero, se eu não quiser, Jesus vai forçar? Nunca. Nunca. Mas Ele continua, dia após dia, momento após momento, a interceder por nós, a chamar por nós, a bater na nossa vontade e dizer, meu filho, dá-me tudo. Eu só quero que tu dês o teu coração. Mas isso é tudo. Deixas de ter a tua própria vontade, porque a minha vontade não leva a lado nenhum. Não serve para nada. Mas Jesus chama cada um de nós para que possamos intervir, para que podemos interceder, possamos também mostrar este Jesus aos outros. Não nos esqueçamos já agora, São Mateus capítulo 24, versículo 14, que é um verso muito conhecido. Que diz que Jesus só volta quando este Evangelho eterno for pregado em testemunho de Cristo, portanto, aquilo que nós vivemos, testemunhando para todo o mundo. Só depois disso é que virá o fim. E ainda não veio porque ainda não foi pregado o Evangelho em todo o mundo. Sim, meu irmão, queria intervir. Sim, o irmão Felipe falou novamente de aspecto relacionado à nossa própria vontade. E gostaria de dar um acréscimo, um realce nessa questão da nossa vontade. Eu diria que não sei se nós temos vontade, porque nós somos escravos. E o escravo não faz a sua vontade. Ou fazemos a vontade de Deus, ou automaticamente fazemos a vontade do diabo. Porque se nós somos súditos, ou seremos de Deus ou do diabo. Então nós nem temos vontade. Nós pensamos que estamos a fazer a nossa vontade, mas não. Obrigado. A nossa lição termina de uma forma muito interessante. Que todos aqueles que aceitarem esta intercessão de Jesus, como dizia o nosso irmão, se todos nós aceitarmos, veremos a face de Cristo. Gosto, e penso que já repararam que eu gosto muito daquele hino, No Meu Lar, que diz que o momento especial vai ser quando eu vir a face de Jesus e lhe disser obrigado porque morreste por mim. Anseio esse momento. Anseio vivamente esse momento. E espero bem que, não podendo resistir a tudo quanto se vai passando à nossa volta, que possa, no momento em que Jesus me disser, olha, estás tão perto de mim que agora entra, eu possa estar preparado para estar perto de Jesus. Sim, minha irmã. De tudo que essa lição nos ensinou nessa semana, esse finalzinho aqui é espetacular e não dá para descrever que nós não vamos construir a nossa cabana no final. Deus vai vir com a sua cabana, depois de todo esse amor, de todo esse sacrifício. Ele vai habitar conosco, como diz Apocalipse. Isso é mesmo assim extraordinário, de nos tirar o fôlego e de terminarmos essa lição sem palavra, que este amor de Deus é mais do que podemos imaginar. Nós não vamos construir cabana. Deus é que vai vir com a sua cabana. E aqui, neste mundo, onde hoje é o espetáculo, será então um espetáculo também. O trono de Deus. Não dá para explicar. Esse é o de tal maneira que João disse que Deus amou. É tudo. Está a ver que nem seremos nós a construir a cabana. É o próprio Jesus que nos vai dar. Portanto,
O que é que eu posso fazer para ver a face de Cristo? O que é que eu posso fazer? Apenas aceitar este sacrifício que Jesus fez um dia por mim. Como é que podemos aprender a tornar real para nós agora a promessa da vida eterna num mundo tão cheio de dor e sofrimento? Como podemos nós tornar real? Apenas dizendo, como muitas vezes eu quero dizer, eis-me aqui, com os filhos que tu me deste. Se isso acontecer, a plenitude da graça e da felicidade será ainda maior. E os filhos que Deus me deu não são apenas os filhos físicos. São também aqueles com quem nós convivemos dia após dia. Esses estão também debaixo da nossa guarda. Por isso, que faço eu para abreviar a vinda de Jesus? Quanto tempo terei ainda de viver neste mundo tenebroso? Não sei. Não sei. Não me interessa saber. Quero é ver Jesus. Deus permita que um dia no céu possamos ouvir este Mestre não só dizer bem-vindo sejas, porque é isso que Ele vai dizer. Bem-vindo sejas e valeu a pena o sacrifício que eu fiz por ti. Valeu a pena. Permita Deus que não tenha sido em vão e que possamos eternamente, aos seus pés, continuar a agradecer aquilo que Ele já fez por nós e que continua a fazer. É a minha sincera oração.